Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um curso de desenvolvimento de jogos em Unreal Engine 5. Vou mostrar nesse vídeo como ele é por dentro e falar também um pouco sobre desenvolvimento de jogos em geral, minha percepção sobre como é a criação de jogos e alguns aspectos que as pessoas não levam em consideração quando estão começando. Então, se você está procurando um curso de criação de jogos ou me conhece, quer saber como é meu curso por dentro, vou mostrar aqui nesse vídeo. É um motográfico que está recebendo um aporte absurdo de todos os lados, de todas as empresas, e se antes era uma tendência, agora está consolidado, tá? Isso na indústria principal. Eu fiz vídeo recentemente mostrando os vários jogos gigantescos que vão sair feitos em Unreal Engine. Tem Gears, tem Tomb Raider, tem o próprio Cyberpunk 2 lá pro futuro, tem o The Witcher 4, agora mais recente, o próximo lançamento da CD Projekt Red. Tá absurdo mesmo. E na indústria indie, tem um jogo que ganhou como jogo do ano no The Game Awards, que foi feito com um estúdio pequeno, que começou com algumas pessoas e que conseguiu destaque. E na indústria individual também, dos artistas 3D, a galera tá conseguindo se destacar muito em todos os campos. Então não é o motográfico do futuro, é o motográfico de agora mesmo. E eu tô fazendo esse vídeo porque no ano passado eu recebi esse comentário e de lá pra cá eu não mudei a forma como eu divulgo o meu curso, né? Eu continuo mais ou menos da mesma forma. Ele comentou ali que, Neri, eu tava na dúvida se comprava o teu curso, aí eu comprei, eu achei muito massa, aí eu vim aqui comentar que, cara, você precisa divulgar melhor. Pois é, eu não mudei muita coisa no sentido da divulgação, e eu faço isso, cara, porque eu gosto de ter as coisas pequenas de uma forma sustentável. Então, eu gosto de pensar que, beleza, tenho aqui meu curso enxuto, eu consigo atender as pessoas com qualidade, consigo trazer atualizações, inclusive teve atualizações, eu fiz algumas atualizações no ano que passou, todo ano tem atualização do curso, porque tem novidade, né? E eu atendo. Quem entra no curso tem acesso a um grupo no WhatsApp. É um linkzinho, a pessoa entra no curso, ali no grupo do WhatsApp, teve alguma dúvida sobre algum módulo, eu vou lá, eu não pago ninguém, eu vou lá e falo com a pessoa. E aí, qual que é a tua dúvida? Pô, Neri, não tá funcionando isso aqui, como é que eu resolvo? Ó, resolve dessa forma. Deu boa? Não deu boa? Explico. E aí vai, e aí funciona. Eu gosto disso. Talvez no futuro as coisas mudem, eu pense, em alguma forma de ampliar e tal, mas, cara, eu gosto do jeito que tá, porque tô fazendo o que eu amo, que é ajudando as pessoas a aprenderem criação de jogos, que é algo fabuloso. E aí, se você gosta de mim, se você já me acompanha, se você está procurando um curso de Unreal Engine, já sabe que vai entrar nesse mundo, que quer isso, tem um link aqui embaixo que é do meu curso e um cupom que você aplica antes de comprar. Nesse vídeo aqui eu estou divulgando o cupom Amazing 2026 para você ganhar um descontaço, tá? Que vai ser só para esse vídeo, então aproveita. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre cada módulo do curso e como é por dentro. Só tenho que falar aqui rapidão sobre a forma como eu ensino. Olha só, você vai comprar o curso, você vai abrir e ele vai ser assim. Atualmente, o nome do curso é Curso Neriverso de Criação de Universos com IA e Unreal Engine 5. Com IA porque, enfim, tá agora presente no nosso fluxo de trabalho. Você vai acabar utilizando isso em várias coisas que você vai fazer, como, por exemplo, criar texturas, criar itens 3D. Então, por isso que tá no título do meu curso e porque também é um módulo novo que ele recebeu, que é o Criação de Universos com IA mais Unreal Engine 5, em que eu mostro uma série de coisas que eu vou mostrar para você, vou comentar o que tem em cada módulo, inclusive nesse daqui a pouco. Qual é a forma como eu aprendo? Muitas escolas vão chegar para você, seja na página de venda, seja no vídeo de venda, falar assim, olha, o curso ele tem uma estrutura XXX, você vai aprender tudo e aí você tá pronto. Isso é uma mentalidade horrível para você. Se você pegar, no ano passado a gente teve um boom de inteligência artificial. Cara, não existe, quando a gente está falando de tecnologia, de conhecimento, algo sólido que você aprendeu e já era. Você vai estar sempre tendo que se adaptar. Isso é uma verdade até um pouco difícil de algumas pessoas encararem, porque muitas pessoas quando procuram um curso, elas procuram exatamente isso. Eu quero o certificado, eu quero mostrar que, bom, agora eu aprendi, eu tô pronto. Só que a grande realidade em toda a indústria, não só de tecnologia, é que você vai estar sempre precisando se aprimorar. Então, trabalhando com isso, levando isso em consideração, é lógico que eu trago aqui para o curso o que é base, que eu tento pegar todas as partes fundamentais, que te dê algum chão, algo sólido para você crescer e continuar. Não é isso que eu estou querendo falar, né? Que não estou dizendo que isso não existe, mas
quebre essa percepção de que você quer seguir um caminhozinho e aí você vai chegar no final e no final você vai saber. Não é assim, tá? Os cursos que você vai fazer, tanto meu quanto de outras pessoas, eles vão te ajudar. Todo conhecimento vai te ajudar muito. Alguns mais que outros, ou enfim, seja porque você tem mais familiaridade com aquela forma com que o cara fala ou com que o curso funciona, mas ele não vai te preparar 100%. É uma constante. Ele não vai eliminar o Google, não vai eliminar toda a pesquisa que você vai fazer na documentação, enfim, mas ele vai te dar um impulso, um boost gigantesco dependendo do conteúdo que ele traz. E é nesse sentido que eu trabalho. Então, aqui, ó, quando você entra no curso, você vai ter um módulo principal, aqui vai ter a apresentação, o que você estava assistindo, e você vai poder ter acesso a tudo isso que você está vendo. Cada coisinha que está aqui na tela é um módulo. O que é um módulo? Um módulo é um bloco em que você, dentro dele, tem várias aulas com outros assuntos, subassuntos. Então, aqui eu tenho Seja Bem-vindo. Então, eu tenho uma aula, um módulo de uma aula, para você começar, para você entender, para você se preparar. Depois, eu tenho a parte do iniciantes. Então, Blueprints para iniciantes. Blueprints é a principal forma de comunicação da Unreal Engine para você programar. É um visual scripting. Se você pegar o jogo do ano que eu citei aqui, o pessoal falou que durante boa parte do desenvolvimento do jogo eles fizeram tudo, tá? Em Blueprint. É o padrão da indústria. Você tem que ficar de olho nisso, tá? Porque talvez o meu curso ele foca em Visual Script, em Blueprint, na Unreal Engine tem também C++, mas a grande verdade é que a indústria tá precisando de pessoas capacitadas em blueprints, cara, em visual scripting, porque os jogos feitos em Unreal conseguem deslanchar muito mais utilizando essa linguagem do que muitas vezes o próprio C++, porque fica mais fácil de modificar, muito mais pessoas sabem, consegue ter uma pluralidade entre os vários tipos de pessoas, porque criação de jogos você vai ter que criar uma textura, você vai ter que criar um objeto 3D, você vai ter que fazer uma animação, você vai ter que fazer tudo isso conversar. A programação fica muito baseada em Blueprint dentro da Unreal e é o que eu ensino aqui. Então, não se preocupe nesse sentido. E aqui tem uma aula mostrando o básico para as pessoas, desde aquele bem iniciante mesmo. Então, você, nunca baixei um motográfico. Bom, aqui vai ter como você pode baixar. Eu não sei o que é Blueprint. Aqui vai ter aula falando o que é Blueprint. Não sei nem navegar aqui no motográfico. Pois bem, vou ter aulas completaças mostrando como que você pode navegar. Desde como você pode baixar as várias versões até muito mais. Isso aqui eu entendo que é muito importante para que a pessoa consiga, né? Poxa, a pessoa é total iniciante, como é que ela vai fazer? Tem aqui essas aulas. E aí, olha só, eu tenho esse jeito rápido de falar e você pode só vir aqui, nessa engrenagemzinha, velocidade e colocar em 0,75 e aí o Neri ali que está falando vai falar um pouco devagar. E aí depois, se a gente voltar, depois aqui do Blueprint Iniciante, tem outros módulos. Eu coloco essa sequência de sugestão para você, né? Entra aqui, na aula começa a jornada, depois Blueprint para Iniciante. Eu vou sugerindo para justamente você, que é muito iniciante, ter um início mais suave. Porque se você quiser, você pode começar por outros módulos que são mais difíceis. Só que isso vai fazer com que você se desmotive, porque a grande verdade é que exige que você tenha uma bagagem a mais para você conseguir lidar com coisas que são mais avançadas. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas quando a gente não para pensar nisso e se taca de cabeça em algo que é muito mais difícil do que a gente consegue lidar, a gente se desmotiva e acaba não conseguindo fazer o que a gente conseguiria se só tivesse tido paciência. Então, o segundo módulo que eu sugiro é um módulo de um jogo de terror simples, em que você vai aprender os conceitos básicos da Unreal Engine, de movimentação, de perseguição. Então a gente tem aqui, comunicação entre blueprints. Eu vou criando um projeto com você e vou apresentando vários dos conceitos que são fundamentais para que você consiga utilizar a Unreal Engine 5 depois. Então aqui tem comunicação entre blueprints, depois tem mecânica da lanterna. Então você querendo ou não, ali do nada quando você vê, você fez uma mecânica de uma lanterna dentro de um contexto. Tem a mecânica do fantasma, então o fantasma vai ficar perseguindo o nosso jogador. E dentro de cada módulo eu vou passando várias vezes, repetindo vários conceitos. Por exemplo, aqui eu estou criando um material. Como que se cria um material?
tá aqui dentro. O foco principal é a mecânica do fantasma, mas dentro dessa aula, poxa, tem aqui como que você pode criar um material. Você vai aprender várias coisas, desde a inteligência artificial até a iluminação, trabalho com material, com Lumen, tem também os menus, tudo isso, pessoal, menus widgets aqui dentro de uma aula inicial, até a parte em que você empacota esse projeto e depois você abre ele para jogar. Tudo dentro de um módulo iniciante com várias aulas. E aí, eu quero dizer aqui que eu ainda estou no primeiro módulo aqui, na verdade, o primeiro módulo mais denso que você coloca a mão na massa, né? Nos outros são mais teorias. Então, só para mostrar como o curso vem recebendo atualizações ao longo dos anos e como ele está bem completo. Só aqui, 7 aulas. E depois, quando você já tiver passado por esse daqui, tiver um pouco mais de experiência, a gente vai trabalhar uma série de outros conceitos, como, por exemplo, nesse jogo de pirata, em que a gente vai criar todo um cenário, vai trocar a iluminação, vai colocar personagens, sistema de movimentação com mais qualidade, vai fazer códigos mais complexos, incluindo sistema de tiro, vai montar o cenário com um level design, vai trabalhar checkpoint, cutscene, vai trabalhar também inimigo, tudo isso e além do efeito sonoro. Tá vendo? Mais um outro módulo bem completo para você, esse com 17 aulas, e eu ainda estou no segundo módulo. Depois a gente tem aqui, eu coloco como sugestão, esse que é o novo módulo, que ele é bem interessante, eu tentei uma pegada diferente e as pessoas que fizeram no ano passado adoraram. É um módulo de, se não me engano, da metade de 2025, que chegou justamente para não deixar as pessoas para trás no que diz sentido à inteligência artificial, que vem ganhando muito espaço dentro da nossa área de desenvolvimento de jogos, de 3D e tudo mais. Olha só que legal, eu coloquei aqui, ó, todo esse cenário é feito com itens 3D, com itens 3D gerado por inteligência artificial. E nesse módulo inteiro eu vou dando dicas, vou mostrando como eu trabalho com IA, como que eu monto cenários, tem motion capture utilizando inteligência artificial. Olha só, é bem completo mesmo. Dou dicas de softwares, dou dicas também de como você pode utilizar, criar itens 3D, tem material, tem posicionamento. Cara, é muito, mas muito completo para você não ficar para trás, porque infelizmente aquilo que eu falei no começo desse vídeo é muito real. A gente precisa estar constantemente adaptado ao que vem surgindo de tecnologia. Então, por isso que é uma ilusão quando as escolas vão e vendem um curso de criação de jogos e falam, cara, você fez isso daqui, acabou, sabe? E não, cara, não cai nessa. E muda essa tua mentalidade para uma mentalidade de, poxa, eu tenho que estar sempre me atualizando, mas não só como uma coisa ruim, mas como também, que graça teria que se fosse sempre igual. Cara, é muito massa o que a gente está vivendo hoje, que tem essas possibilidades. Olha o cenário inteiro que eu criei utilizando IA, e nessa brincadeira você aprende muita coisa mesmo. E olha, esse módulo ele é feito de uma forma um pouco diferente. Em vez de mostrar absolutamente tudo, ele funciona como dicas práticas, rápidas, direta. Então é um módulo de 12 aulas que, não se engane, é bem completo, tá? E ele é bem detalhado. Eu paro em alguns momentos para mostrar exatamente como eu faço o código, mas ele é mais direto ao ponto, porque você vai ver que ele é mais intuitivo. Os segredos que eu passo aqui, ó, são bem pontuais, mas eu vou dando zoom, vou mostrando dicas de criatividade, outros softwares que você pode utilizar. É sem dúvida um dos melhores módulos, é um dos módulos que eu me orgulho de ter feito, porque tem trilha sonora com IA, até bem completo, para você conseguir mergulhar com muita qualidade. Foram cerca de 16 ou 14 horas de gravação para construir esse cenário, 16 horas direto, cara, para eu conseguir gravar isso, e depois eu ainda editei para trazer muita qualidade para você. Bom, depois eu fiz isso tudo e, bom, eu tenho aqui algumas dúvidas, você pode ir para reforço. E lembrando, isso aqui é uma sugestão. Se você já tem mais experiência e você quer pular, é por sua conta, tá? Você pode pular para outros módulos. Quero fazer esse desafio aqui. Vou fazer, cara. Talvez eu não consiga, ou enfim, mas vou tentar. Tem outros módulos, por exemplo, como o NR Plus aqui, que utiliza o Game Animation Sample, que é aquele sistema de movimentação da Unreal, que é o Motion Match, que utiliza Motion Matching, que utiliza a base de movimentação. Essa técnica é utilizada em Fortnite, por exemplo, com capturas de movimento que foram feitas pela própria Epic Games e liberadas por eles. Cara, eles pagaram atores para ficar fazendo todas essas movimentações dentro de um estúdio, depois eles pegaram essas movimentações e disponibilizaram pra gente. Então é absurdo, tá? E aqui eu vou mostrar para você como que você vai criar
criar uma animação para colocar a arma, como que você cria animações em geral, como que você troca o personagem, faz ajustes, cria partículas, efeitos sonoros para você conseguir utilizar minimamente esse sistema e entender como ele funciona para modificar a seu favor. E tem ainda outros módulos, é coisa pra caramba para você parar e estudar. Tem aqui, ó, os fundamentos de Unreal Engine para você conseguir ter mais aulas de fundamentos, né? Coisas como classes de blueprints mais aprofundados, variáveis, outros tipos de variáveis, ordem de execução e outras coisas que podem ser mais pesadas para você aprender aqui no começo, e por isso eu movi como reforço para cá, e que quando você já tem um pouco mais de bagagem, e vai te reforçar bastante para que você entenda de forma geral como o desenvolvimento funciona. Tirando isso, a gente tem o Recriando Jogos, que é um módulo, cara, que eu me diverti muito criando ele e mostrando como que você pode recriar mecânicas de outros jogos. E aí no final eu consegui criar uma mecânica no estilo Kratos lá, o Kratos, que você joga o machado e depois você consegue puxar ele de volta e no caminho ele mata alguns inimigos, tudo com itens grátis. E é uma dica bem bacana para que você consiga recriar algumas mecânicas e de repente conseguir criar um jogo da hora. Legal, né? Depois temos ainda os cenários com Unreal Engine. Então você pode criar aqui, ó, terrenos e montanhas, landscapes, ou seja, né, também com mato aqui, você pode adicionar árvores, adicionando itens 3D no mapa, tudo com fotogrametria da Quixel. Quando eu criei esse módulo, a Quixel, que é da Epic Games, ela tinha tudo de graça. Mas ainda assim, tem coisa pra caramba de graça, o suficiente para você baixar e adicionar no seu projeto e criar o seu próprio cenário. Olha que realista que fica, que legal. Tem rio, tem lago, tem tudo isso. Tem inclusive aqui, ó, uma aula que traz essa água simulada para você colocar no seu projeto. Um tutorial bem completo para você conseguir recriar esse resultado fantástico. E bom, tem ainda outros módulos, realmente vai ficar muita coisa para mostrar, né? Mas tem esse outro módulo aqui, ó, em que eu crio um jogo de plataforma, cara, que é o Neriverso Pocket, que eu chamo. E aqui tem o gameplay. Algumas aulas são mais longas, outras são um pouco mais curtas, umas são mais conceituais, outras são menos, mas assim, pessoal, é bem completo para você conseguir aprender Unreal Engine de forma geral, seja para criar um jogo mais simples ou para criar um jogo com uma qualidade maior, qualidade no sentido qualidade visual, né, com mais detalhes de movimentação. É muito massa. Eu sou apaixonado, sou sujeito a falar porque é meu curso, mas eu coloquei muito, mas muito carinho aqui para que você consiga acessar os meus conhecimentos e tudo isso, é claro, com suporte no WhatsApp. E tem também o Neriverso Plus, que a minha proposta é de unir as pessoas em um outro grupo de conversa em que eu dou dicas, que eu dou notícia lá, coloco várias coisas e que a gente também pode estudar junto alguns conceitos, algumas coisas envolvendo Unreal Engine. Se você quiser, é R$12,60 nesse momento por mês. Lembre-se de pegar o cupom, tá? Porque realmente esse cupom é de desconto desse vídeo, ele fica válido por tempo limitado, então aproveita. Testa o cupom, não sei se quando você está assistindo vai estar funcionando, mas testa e aí depois a gente pode se ver no outro lado. Tá na dúvida do que tem no curso, se saiu algum módulo novo ou não, dá uma olhada na página do curso, neriverso.com, pode colocar aqui, ó, /curso, e você vai ter acesso a essa página que pode estar um pouco diferente de quando você está, dependendo de quando você está assistindo, mas tem todos os módulos bonitinhos, o que tem em cada um deles, o valor pago e tudo mais. Aproveita o cupom. Esse é o curso por dentro, eu espero que você tenha gostado, não tem muito segredo, depois de você comprar você vai receber no e-mail que você colocou o acesso e aí você já pode, de onde você quiser, começar a assistir. Então você vem aqui, marquei essa aula como completa, beleza, terminei. Aí você vai assistir a próxima, dá para marcar como completa ali. E quando você terminar a base, você ganha sim um certificado, caso isso seja importante, caso você queira mostrar para alguém, ou você queira também sentir que concluiu uma etapa que é importante para você. Eu tenho um certificado também aqui dentro da própria Hotmart, que você terminou o curso, você consegue ele, tá bom? E é inclusive para esses que não tem essa parte de extra. Então você concluiu esses daqui, você já recebe. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!